Aquário, se essa mensagem chegou até você, existe uma grande chance de que algo aqui precise ser ouvido neste momento da sua vida. Vamos lá? Caiu várias cartas, eu vou aceitar apenas 3 cartas. As cartas que saíram para a sua energia foram 6 de espadas, o 10 de ouros invertido e o 5 de espadas. Essa combinação fala muito sobre transição, sobre afastamento necessários e também sobre conflitos que podem estar desgastando a sua mente ou seu coração. O 6 de espadas é uma carta que mostra movimento. É como se o tarô estivesse dizendo que você está deixando para trás um período difícil. Talvez não tenha sido algo simples ou rápido, mas existe um processo aí acontecendo dentro de você. E esse processo é o de se afastar de situações, pensamentos ou até mesmo pessoas que trouxeram peso emocional para a sua vida. Muitas vezes, o 6 de espadas aparece quando alguém percebe que já não pode permanecer no mesmo lugar de antes. Não necessariamente um lugar físico, mas um lugar emocional. Aquilo que antes parecia suportável, agora começa a ficar pesado demais. E quando isso acontece, o universo começa a empurrar a pessoa para frente, mesmo que ainda existe medo ou dúvida. Pode ser que alguns de vocês estejam pensando em se afastar de uma situação que tem causado desgaste. Pode ser um ambiente, um relacionamento, ou uma amizade, ou até uma dinâmica familiar. Existem aqui uma situação de que algo precisa mudar para que a paz volte a existir dentro de você. Opa, peraí, deixa eu organizar aqui. Logo em seguida, aparece o 10 de ouros invertido. E essa carta fala muito sobre estrutura que parecem estar invisíveis neste momento. O 10 de ouros normalmente representa segurança, estabilidade familiar, legado, aquilo que parece sólido e construído ao longo do tempo. Porém, quando ele aparece invertido, ele mostra que alguma base pode estar passando por um momento de questionamento ou fragilidade. Talvez você esteja percebendo que algo que parecia muito certo já não se sustenta da mesma fórmula. Pode ser um plano que não saiu como esperado, uma relação
que começou a mostrar falhas, ou até uma sensação de que aquilo que você construiu precisa ser reavaliado. Mas essa carta também traz uma mensagem importante. Às vezes, aquilo que se quebra ou se desequilibra está abrindo espaço para algo mais verdadeiro surgir na sua vida. Nem tudo que parece estabilidade é de fato felicidade ou realização. Para alguns aquarianos, essa carta pode indicar conflitos familiares ou diferenças de valores dentro de um ambiente que deveria ser de apoio. Para outros, pode mostrar preocupações ligadas a dinheiro, segurança ou planos de longo prazo. O tarô aqui não está dizendo que tudo está perdido, pelo contrário. Ele está mostrando que você está no momento de perceber o que realmente tem valor para você e o que talvez esteja sendo mantido apenas por costume, obrigação ou medo de mudança. E então chegamos ao 5 de espadas, que é uma carta muito ligada a conflitos, disputa e jogos de ego. Essa carta costuma aparecer quando existe alguém tentando provar que está certo, quando existe palavras duras sendo ditas ou quando alguém sente que precisa vencer uma discussão. Mas o 5 de espadas traz uma lição muito profunda. Ele mostra que algumas vitórias acabam sendo vazias. Às vezes, a pessoa vence uma discussão, mas perde a paz. Às vezes, alguém insiste em um conflito que no fundo não leva a lugar nenhum. Para alguns de vocês, pode existir alguém ao redor criando tensão, provocando discussões ou tentando manipular situações. Essa carta pede atenção para não entrar em jogos emocionais que só trazem desgaste. Nem toda batalha precisa ser lutada. E nem toda provação precisa de resposta. Em muitos casos, o verdadeiro poder está em escolher se afastar e preservar a sua própria energia. Quando olhamos para essas 3 cartas juntas, percebemos um caminho muito claro sendo mostrado aqui. Primeiro, existe a consciência de que algo está pesando demais. Depois vem a percepção de que certas estruturas não são tão firmes quanto pareciam. E por fim, surge o conflito ou a tensão que mostra que continuar insistindo talvez não seja o melhor caminho. E por isso que o 6 de espadas aparece como a primeira carta. Ele mostra que existe um movimento acontecendo, mesmo que seja um movimento interno, de pensamento, de consciência ou de decisão. Aquário, você é um signo que valoriza muito a liberdade, a verdade e a autenticidade. Muitas vezes, quando um aquariano percebe que está preso em uma situação que não representa mais quem ele é, começa a surgir um forte desejo de mudança. E essa leitura pode estar falando exatamente sobre esse movimento.
um momento em que você começa a enxergar certas coisas com mais clareza, um momento em que a sua mente já percebe que continuar insistindo em certos conflitos ou padrões pode não trazer o resultado que você deseja. Talvez a grande mensagem desta carta seja sobre escolher paz ao invés de disputa, escolher evolução ao invés de insistir em algo que já mostrou seus limites. Também existe aqui uma energia de aprendizado. Cada experiência, mesmo aquelas que trazem desafios, acabam revelando algo importante sobre quem somos e sobre aquilo que realmente queremos construir no futuro. Se você tem sentido necessidade de se afastar de ambientes pesados, conversas que só geram discussões ou pessoas que aparecem só para competir o tempo todo, essa leitura pode estar confirmando esses sentimentos. Às vezes, a maior prova de força não é vencer alguém, mas simplesmente decidir que a sua energia vale mais do que qualquer conflito. E quando você se escolhe se mover em direção a lugares mais leves, mesmo que no começo isso pareça incerto, o caminho começa a se abrir, de maneira que antes não era possível. Aquário, o tarô mostra que você está em um momento de transição, um momento de observar, refletir e escolher com mais consciência onde vale a pena investir a sua energia. Algumas coisas podem estar se reorganizando agora. Algumas relações podem mostrar sua verdadeira face. Alguns caminhos podem deixar de fazer sentido, mas tudo isso faz parte de um processo maior de crescimento e de um alinhamento com aquilo que realmente traz paz e verdade para a sua vida. Confie no seu discernimento, confie na sua capacidade de enxergar além das aparências. E acima de tudo, lembre-se de que você não precisa permanecer em lugares que tiram a sua paz. Às vezes, o simples ato de seguir em frente já é a maior vitória que alguém pode conquistar. E se essa mensagem fez sentido para você, talvez ela tenha chegado exatamente no momento em que você precisava ouvir. É essa mensagem que eu tenho hoje para vocês. Espero ter ajudado na jornada de vocês, no caminhar. Gratidão, paz e luz.